Como colocar limite no meu filho adolescente sem perder o controle? Tá aí a pergunta de $1 milhão, né? Então, muitos pais, muitas mães de adolescentes passam por maus bocados nesse momento. E o que eu quero é explicar pra vocês o porquê isso acontece, né? O porquê os adolescentes têm essa fama de serem rebeldes sem causa. E o que de fato a gente pode fazer, tanto agora quanto de forma antecipada, porque de fato os adolescentes de hoje são as crianças, né, que nós educamos há pouco tempo. E se a gente faz uma boa educação ali na infância, a gente não vai ter adolescentes rebeldes sem causas. Claro que a gente vai ter adolescentes ainda, né, e tem coisas que são inerentes da adolescência, mas não vai ser nada tão drástico, tá bom? Então, a adolescência, gente, é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, de fato, é quando os adolescentes, eles passam por muitas transformações físicas, então eles passam pela puberdade, eles passam, né, por de fato uma mudança nos hormônios, então existe muita questão hormonal mesmo nesse momento da vida ali do adolescente, além de existir uma questão de fato psicológica, né? Na adolescência é um momento que o menino, ele quer se provar no mundo, né? O menino e a menina, eles querem ver se as habilidades que eles têm, se as forças que eles têm, que eles adquiriram ali na infância, são suficientes para eles conquistarem as coisas. Então, de fato, eles não querem mais ficar só em casa, só com os pais, só com a família. Eles querem sair, eles querem descobrir, desbravar, né? Conquistar. Então, é muito importante que a gente entenda isso para que a gente não fique protegendo demais os adolescentes, achando que eles não devem trabalhar, eles não devem olhar para fora, eles têm que continuar em casa, eles têm que continuar como se eles fossem uma criancinha, porque eles não são mais uma criancinha. Então, muito, muito importante, tá? A gente entender isso com relação aos adolescentes. E aí, como que eu coloco limites? A gente continua, tá? Independente se é criança, se é adolescente, se é adulto, orientando os nossos filhos sempre. Então, eu vou colocar limite como? Olha, a regra dessa casa, né, continua sendo tal coisa. Então, o adolescente quer sair, o adolescente quer, sei lá, ir na casa do amigo, quer chegar mais tarde. Olha, a regra dessa casa é essa, tá? E a gente precisa fazer dessa forma. E, claro, conforme você for confiando, né, no seu filho adolescente, você tem que soltar um pouquinho mais mesmo ele, pra ele vir vendo, né? E conforme você for dosando isso, e conforme foi a infância, esse adolescente ele vai ter a capacidade de explorar e voltar para a base dele e trocar isso com você, né? Então é muito importante também para os pais, nesse momento, entenderem que o seu filho ele já passou a infância inteira dele te escutando. A infância dele inteira te dando a oportunidade de falar a verdade para ele, de, né, explicar certinho qual o papel dele e, enfim, o papel dele no mundo, qual é a verdade das coisas. Então ele já te deu essa oportunidade. Agora ele quer ouvir isso de outras pessoas. Então nesse momento os pais terem boas referências, né, para conviverem com essa criança, então terem bons amigos, ter bons professores, ter, enfim, boas referências, né, que não sejam os pais, é muito importante, porque aí eles vão ouvir de pessoas de fora a mesma coisa que vocês sempre falaram. Então, os pais conseguirem cultivar, né, essas boas companhias, essas boas amizades, principalmente na adolescência, vai ser essencial para os filhos de vocês. Porque aí os filhos de vocês, eles vão para fora e eles vão escutar de outras pessoas coisas que confirmam o que vocês sempre ensinaram dentro de casa, tá? Então, isso vai ser algo super, super importante para os adolescentes. Outra coisa muito importante é o momento que eles querem resolver problemas sozinhos. Então, é um momento que a gente não pode mais ser a mamãezinha, o papaizinho e ficar, enfim, querendo resolver tudo pra criança. Então, pro adolescente, no caso, né? Então, teve uma questão na escola. Eu vou lá falar com a diretora. Eu vou lá falar com o pai de fulano. Eu vou lá falar com a mãe de fulano. Não. Tá bom, filho, o que você fez? Como que você agiu? Como que você resolveu? Legal. Precisa de ajuda? Não. Então tá bom.
Entende? Então isso vai dando uma segurança. É um momento de autoafirmação, né, dos adolescentes. Então eles precisam saber que o que eles adquiriram de habilidades, né, de comunicação, de influência, de liderança, até ali, elas de fato valem para alguma coisa no mundo. Então a gente não pode protegê-los nesse momento, né? Um outro erro comum dos pais é, por exemplo, aí o adolescente ele quer trabalhar, porque ele quer, né, se provar no mundo, ele quer ver o que ele consegue fazer. E aí o pai e a mãe, não, você não vai trabalhar porque você tem que estudar, porque tem o vestibular, porque não, você vai ficar sobrecarregado e tal. E às vezes não deixa, vai ser melhor aprendiz, sabe? Vai lá, de novo, conhecer outras pessoas, pessoas que trabalham nisso há muito tempo, vai dar valor no dinheiro, vai dar valor no seu tempo, né? Então, é claro que não precisa colocar o adolescente para trabalhar 12 horas no dia e largar os estudos, né? Não é isso que eu tô falando, mas de fato deixar, né, aquele adolescente, aquela adolescente entenderem como o mundo funciona, né? A gente só vai entender como o mundo funciona estando no mundo. Então, deixa, né? Então, quando os filhos se tornam adolescentes, a gente precisa confiar muito no que a gente ensinou pra eles. Confiar muito na educação que a gente deu pra eles. Então, não é o momento da gente querer tesourar, da gente querer dar lição de moral, porque já passou essa fase. Então, pros pais, né, que já estão com os filhos adolescentes e já estão tendo problemas, o melhor que você faz agora é mostrar que você ama o seu filho, independente de qualquer coisa, e que você tá ali pro que ele quiser dividir com você, e que, de fato, né, os valores da casa são esses, as regras da casa são essas, e que, né, é muito importante que o seu filho respeite e tal, mas, assim, não tem muito o que fazer. Agora, se você tem um filho que é pequeno e tá entrando nessa fase da adolescência, ou ainda tá muito longe da fase da adolescência, e ainda tem tempo, passa tempo com seu filho, tá? Então, assim, passa tempo de qualidade, tempo de quantidade, conhece o seu filho a fundo, seja amigo, né? Amigo do seu filho no sentido de que dele saber que pode contar com você, de você saber que, né, que pode confiar nele, passa os valores, passa as virtudes, sabe? Prepara o terreno para que quando ele saia de casa, ele tenha tudo isso muito forte dentro dele, né? Para ele não ser influenciado por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Então, é isso, tá? A gente tem que entender o que é o adolescente pra gente não surtar. É uma fase que muitas vezes eles vão, né, igual eu falei, por causa dos hormônios, por causa dessa questão de tentar se provar no mundo, eles vão parecer mais agressivos, mais reclusos, mas é porque tá acontecendo um monte de coisa dentro deles. Então, não cutuca, né? Apoia, né? Acolhe, mostra que você tá ali. Esse amor, né, vai amolecendo o coração ali dos adolescentes e, eventualmente, né, eles vão se abrir, né? Então, coloca algumas regras do tipo, olha, tudo bem, você pode, né, sair com seus amigos, você pode fazer isso e aquilo, mas todos os domingos, no almoço, a gente vai sentar e a gente vai almoçar juntos e por 2 horas você não vai pegar no seu celular, você vai ficar aqui com a gente e a gente vai conversar, entende? Então, mesmo que ele fale, mas eu odeio isso, mas eu te odeio, mas coisa chata, mesmo que ele fale isso, né, que ela fale isso, continua fazendo, né? Porque o que acontece também é que muitas vezes, né, no momento da adolescência, os adolescentes começam a falar isso pros pais, né? Eu te odeio, eu queria nem ter nascido, enfim, várias bobeiras, né? Que é óbvio que eles falam da boca pra fora porque eles não conseguem expressar o que tá ali dentro deles, principalmente se eles não tiveram uma boa formação afetiva quando eles eram crianças. E aí, muitas vezes, o que os pais fazem? Então deixa. E aí, nunca mais vê os filhos, né? Porque o filho vive na casa da amiga, vive saindo, vive na escola e tal. Ou então o próprio pai e a própria mãe, né? Fala, quer saber, esse adolescente tá insuportável. Então eu vou socar ele num cursinho, vou socar ele numa atividade extracurricular. Então você afasta ainda mais o seu filho nessa fase, né? Porque ele tá falando que te odeia, porque ele tá falando... Né? Então o que você tem que fazer nessa fase é entrar no ouvido e sair pelo outro. Entendeu? Não importa o que ele tá falando nesse sentido, né? De te ofender, de falar que odeia. Não é isso que ele tá sentindo, tá? Então, deixa quieto, não liga pra isso e continua insistindo na presença. Eventualmente, ele vai se abrir, tá bom?
E aí, né, se você quer aprender mais de como preparar, né, o seu filho para quando chegar no momento da adolescência, você sofrer menos, acompanha a gente aqui no canal, que a gente vai estar sempre dando várias dicas com relação à educação.